Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Hayé Sará, que é a vida de Sara. Ela vai de Gênesis 23, 1 ao 25, 18. É engraçado porque essa Parashá ela fala da vida de Sara, o título, Hayé Sará, a vida de Sara. Mas ela na realidade trata da morte da nossa matriarca. E eu gostaria agora de falar sobre o final dessa Parashá. Porque no final dessa Parashá também Abraham morre. Então há uma coisa muito interessante acontecendo aqui com a morte de Abraham. E eu gostaria de lhe mostrar agora algo que eu acho que é muito pertinente para os nossos dias. Eu gostaria de mostrar para você o legado legítimo e aquilo que é usurpado. Então nós vamos tratar, a grosso modo, de duas situações. E nós vamos usar não só a Parashá, como a Haftará, que é a conexão que nós fazemos com os profetas. Aí eu quero ler para você um trecho da Parashá que diz o seguinte, Gênesis 25, do 8 ao 11, está escrito assim, ó. E Abraham expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Marpela, no campo de Efron, filho de Tsoar, Eteu, que estava em frente de Mamré, o campo que Abraham comprara aos filhos de Het. Ali está sepultado Abraham e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraham, que Elohim abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço Beer Lahai Roi. Vamos lá? Esse texto é muito rico. Eu quero tentar mexer nele para mostrar algumas coisas para você. A primeira coisa dela é que o texto fala para a gente que quando Abraham expira, morre, tá? Aconteceu algo diferente. O Midrash relata para a gente que quando Abraham faleceu, todos os grandes povos dentre as nações enlutaram-se. Todos que ficaram sabendo da morte de Abraham. A palavra que saiu da boca deles foi mais ou menos essa. Ai do mundo que perdeu seu líder, e ai do navio que perdeu seu capitão. Abraham ele foi considerado um homem cuja liderança espiritual era muito forte, era muito intensa. E essa liderança espiritual, ela extrapolou os limites de Israel. Os limites ali do Oriente Médio, porque Israel ainda não existia como nação. Então, ele foi conhecido e reconhecido por outros povos e por outros líderes como um grande líder espiritual. Durante a sua vida, Abraham orou por mulheres estéreis e elas engravidaram. Ele orou por doentes e eles ficaram curados. Até navios que estavam navegando receberam a intercessão de Abraham, obviamente que o Espírito Santo é que falou com eles sobre isso, e eles foram salvos de tragédias. A coisa mais bonita que a gente precisa entender aqui é que Abraham, ele era chamado de Haivri, ou o hebreu, significando o homem que permanece de um lado, tá? Enquanto o mundo inteiro está do outro lado. Aí nós temos uma outra questão. Abraham foi o primeiro monoteísta declarado que tinha sua fé no Eterno. E nós já falamos no passado que Abraham tinha um relacionamento com o Eterno que era um relacionamento diferenciado dos demais. O Eterno se revela a ele e essa revelação faz dele alguém fora
do comum. Então, havia uns homens na terra e havia Abraão. Então, esse homem ele se destacou de todos os demais. E isso fez com que ele tivesse, obviamente, uma vida completamente diferenciada dos outros, porque ele vivia numa base de milagres. Ele era uma pessoa que, quando fazia qualquer coisa, a bênção do Eterno estava sobre ele. Ele era um homem muito rico. E ele tinha todo esse favor do Eterno. Por quê? Obviamente que é por causa do relacionamento. Aí o Midrash diz que Abraham foi posto à prova 10 vezes e superou todas estas provas. O 10, dentro da tradição judaica, está ligado a Keter, que é coroa. Então, durante a vida de Abraham, ele passou por 10 testes, por 10 provas, e ele recebeu, como final da sua vida, uma coroa, que vem através do seu filho, Isaac. E como é que nós sabemos disso? Porque a última e mais decisiva prova dele foi Isaac, foi a questão do filho. E aí a gente vai ver o seguinte, que ele era um homem que tinha uma emuná, uma confiança tão grande no Eterno, que ele foi visitado pelo próprio Eterno. E nós sabemos já de vídeos passados que quem visitou ele foi Yeshua. Ele recebeu uma visitação celestial e ali ele pôde presenciar, durante uma conversa, uma fala que saiu da boca de Yeshua. E essa fala fez com que Sara fosse curada da esterilidade. Muita gente pode falar assim, mas Rabino, ele não orou, ele não fez nada, e como é que a cura veio? Eu gostaria de mostrar para vocês um outro evento, agora com a Brit Hadashah, quando Yeshua participa de um casamento. Eu quero mostrar para vocês como aconteceu o milagre da água se transformar em vinho. Vocês conhecem, obviamente, esse texto, e a mãe de Yeshua, Miriam, chama ele e diz assim, filho, o vinho acabou. E ele, dentro da língua hebraica, o que ele pergunta para a mãe? Mãe, o que você quer que eu faça? Tá? Ele foi gentil com a sua mãe, não é como nas traduções que nós temos, que aparece aquela frase, que tenho eu contigo, mulher, que fica parecendo que ele está sendo grosso com a mãe, mas não era isso, não. Aí ela não responde diretamente a ele, ela diz para os serviçais, façam tudo o que ele te ordenar. Então, Yeshua já sabia o que ele deveria fazer, ele simplesmente dá uma ordem, peguem água e despejem nas talhas. Enquanto a água estava sendo despejada nas talhas, a água estava se transformando em vinho. Yeshua não orou, não clamou, não pediu ao Pai, não sapateou, não saiu rodando, sabe? Não orou, ó, meu Pai, se for da tua vontade, transforma essa água em vinho. Ele não fez nada disso. O caso aqui foi igual. Ele não precisou orar por Sara. A presença dele junto àquela família trouxe cura. A presença de Yeshua naquele casamento transformou a água em vinho. Então, para a gente poder entender, tá, o legado que vai ser dado por Abraham a Isaac, tá? Então, esse legado é uma coisa muito poderosa, porque Abraham, ele fez durante toda a sua vida Kiddush Hashem, a santificação do nome do Eterno. Ele estava sempre mostrando para o mundo quem era o Eterno. E aí, com a morte de Abraham, a bênção que estava com Abraham, ela vai ser passada
como um legado espiritual para o seu filho Isaac. Perceba pelo texto da Torá que Ismael estava junto no dia do funeral do pai. Isso aqui é muito interessante, porque Ismael desaparece da história. Ele reaparece agora no dia do funeral do pai. E por quê? E nós entendemos o motivo que está por trás disso. Ele queria a herança, a parte dele na herança, porque Ismael, ele se considerava primogênito, mas ele não era o filho da promessa, ele era o filho da escrava. E eu quero também mostrar uma outra coisa para você, porque no nosso mundo moderno, nós já ouvimos muitas vezes os nossos irmãos árabes, porque eles são filhos de Abraham também, não de Sara, mas são filhos de Abraham. Nós vimos já muitas vezes eles dizerem que a promessa é deles, não de Isaac, ou seja, não de Israel. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, que aqui na Torá está dizendo que Elohim, o poderoso, o Criador, abençoa Isaac. O que é abençoa? A palavra usada aqui em hebraico é barach, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Então, 3 coisas. A primeira, prosperidade, não é dinheiro, é a unção, é a presença do Eterno, ok? Bem-sucedido, agora é dinheiro. Então, todos os bens de Abraham agora vão passar para Isaac, porque Ismael já recebeu dele. Eu vou mostrar para você. E fecundidade, ele vai ter filhos. E a gente vai ver isso mais à frente. Agora, veja só que coisa interessante. Ele recebe, Isaac, a bênção espiritual e a bênção material. Ou seja, ele recebe Morachá e Nahalá. Morachá, a bênção espiritual, e Nahalá, a bênção física. Quando nós pegamos, então, a Torá, ela diz que os limites da terra de Israel seriam o grande rio do Egito até o rio Eufrates. E aí eu lhe faço uma pergunta. Israel tomou posse dessa terra alguma vez na história? A resposta é não. Motivo? Porque um outro povo tomou posse dessa herança que era de Israel. Então, eu vou mostrar para você aqui algumas coisas interessantes. Gênesis 25, do 12 a 18, diz assim, preste atenção nessa leitura. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiot, depois Quedar, Abdiel e Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Shur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria. E eles assolaram a todos os seus irmãos. Bom, eu quero mostrar agora uma coisa para você, a nível de informação, só para você entender aonde eu quero chegar. Alguns dos nomes eu vou falar aqui, mostrar onde é que eles estavam. Nebaiot, tá? Esse povo aqui, descendente de Nebaiot,
estavam na Arábia ao sul do Mar Morto, tá? Numa cidade chamada Petra. Kedar é considerado como Arábia, um pouco mais lá para o norte, tá? Do outro lado. Aí Abdiel, esse nome ele é encontrado nos escritos assírios antigos, ou seja, esse também está mais para o norte, lá para a Assíria, né? O povo que se tornaria depois a Assíria. Dumá, também nós interpretamos isso pela Torá como uma cidade síria, 16 quilômetros a leste de Damasco, uma outra nação. Massá, escritos assírios antigos, ou seja, lá também próximo dos assírios. Temá, Arábia, tá? Um povo que ficou mais ao sul da Arábia. E Etur, a Jordânia, tá? Na Jordânia. Nafish, eles habitaram na terra de Havilá. E então nós temos aqui alguns desses príncipes, filhos de Ismael, que tomaram posse da herança que o Eterno deu a Abraham e a seus descendentes. Então, nós vamos ver uma coisa interessante. Quando o Eterno fala para Abraham despedir Agar e Ismael e mandá-los embora, há uma profecia dizendo que ele seria um homem violento, os seus descendentes também, e que eles tomariam as coisas à força. Agora nós temos aqui já uma parte da materialização disso. Eles formaram as nações árabes, que estão em volta de Israel, e que tomaram aquilo que era promessa para Israel à força. E você deve perceber uma coisa também interessante. Diz aqui o texto da Torá que eles assolaram a todos os seus irmãos. Quem foram os irmãos deles? Os judeus. Você vai ver que vão ser Isaac e depois os demais. Aí a gente vai começar a perceber que cada um deu aquilo que tinha. Abraham deu para Isaac o legado espiritual e material que ele tinha, que era a Shalom, era a comunhão com o Eterno, o estudo da Torá que ele já passava adiante por causa de Shem, que tinha uma yeshiva, Shem, que era filho de Noah, filho de Noé. Abraham passou para o seu filho Isaac, o filho da promessa, esse legado. O outro que tinha sido despedido e que já tinha recebido parte da herança, então ele cria uma estrutura e o legado que ele vai deixar adiante é um legado de violência. Por que é um legado de violência? Porque ele vai querer fazer as coisas do jeito dele. E quando nós vamos migrar para a história moderna, nós vamos entender uma coisa. O que as nações árabes têm hoje de valioso? O petróleo. Então eu posso afirmar que todo o petróleo e toda a riqueza que as nações árabes têm hoje, de fato pertencem a Israel. Eu só quero mostrar isso para você entender que se não fosse essa usurpação que aconteceu pelos filhos de Ismael, Israel hoje seria uma nação gigantesca e seria, com certeza, a nação mais poderosa do mundo. Com aquele, vamos chamar de pedacinho de terra, se comparado com os demais. Com aquele pedacinho de terra, Israel já é a segunda nação em tecnologia do mundo. Você imagina se eles tivessem mais. Se os judeus não tivessem sido levados à diáspora, obviamente que foi por causa do pecado. E também haviam outras implicações proféticas por trás disso. Mas vamos parar para pensar, se Israel não tivesse que
ser espalhado pelo mundo. E ali, os judeus pudessem crescer como uma grande nação com todos os recursos que aquela região ali tem. O mundo estaria onde? Nos dias de hoje? Nas mãos de Israel. E olhe só que coisa interessante essa. Nós estamos falando aqui de um legado que está sendo deixado pelo nosso patriarca Abraão. E esse legado, ele vai ser passado de geração em geração. Nós, judeus, recebemos de Abraão um legado de bênção. Ou seja, a bênção está nas mãos do povo de Israel. Pode dizer o que quiser. Nós, judeus, carregamos a bênção do Senhor nas nossas mãos, nos nossos ombros, na nossa mente, no nosso coração. Tudo o que o nosso povo põe a mão, dá certo. Isso é extraordinário porque os outros têm que se esforçar muito. Nós recebemos do Senhor as coisas e o Senhor traz isso e coloca nas mãos do nosso povo. Eu não preciso falar, eu já repeti aqui várias vezes, os maiores inventos, os maiores legados que a humanidade tem hoje, vem do judaísmo. Foram os judeus que fizeram isso, judeus espalhados pelo mundo inteiro. Você pega os ganhadores de prêmio Nobel, vai ver a vida dele, vai fazer um escrutínio de onde eles vieram. Você vai ver que 95% são judeus e 5% é o resto. Você tem alguma dúvida de que a bênção do Senhor está nas mãos de Israel? Eu não. Entendeu? Então, quando nós falamos desse legado, eu quero mostrar isso para você, como isso é forte, como isso é tremendo. O legado espiritual e o legado material que Abraão deixou. E esse legado tem passado a nós, geração após geração. Lógico que é passado para quem? Para quem acredita, para quem é obediente, para quem tem temor aos céus. Não vai chegar e dar na mão de qualquer um também, porque não presta colocar na mão de gente que não tem o mínimo de estrutura para receber isso, né? Então, deixa eu agora passar lá para Haftará, para a gente poder vislumbrar uma outra coisa. A Haftará é 1 Reis 1 a 13. Do que essa Haftará vai falar? Ela vai falar da morte de Davi e da transição do reino, que nós vamos ter aqui no meio dessa situação, um camarada levantando e querendo tomar o reino de Davi para ele, que foi um camarada chamado Adonias. E o reino tinha sido prometido para Shlomo, Salomão. E aí eu vou te mostrar mais uma vez o que acontece com quem recebe o legado de forma legítima e quem tenta usurpar o legado espiritual e físico. Olha só, Davi, ele estava para morrer e aí ele precisou de uma menina, para poder aquecê-lo, porque ele estava nos últimos dias dele. Então tem aqui uma série de implicações sobre isso aqui, que eu não vou entrar agora. Mas, no verso 5, 1 Reis 1,5 diz assim: então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Olha só que coisa. O reinado estava sendo transmitido para Shlomo, que era o filho da mulher que Davi amou. E aí, agora vem Adonias e diz assim: eu vou reinar. O legado do meu pai, eu vou tomar força. Enquanto ele ainda está vivo, eu vou tomar força e eu vou fazer uma festa aqui e eu me auto-intitularei e me auto-consagrarei rei de Israel. Meu pai, é muito interessante isso. Eu acho que você já deve ter ouvido histórias de pessoas
que, de uma forma ilegítima, tentaram tomar o legado de alguém, dividiram o povo, porque aqui vai acontecer uma divisão, e se auto-intitulam alguma coisa, dizendo assim, eu sou melhor do que o fulano. Você já deve ter ouvido uma história dessa, né? E você também já deve saber do fim dessa história, né? E aqui, Adonias preparou uma festona com vaca, ovelha, animais cevados, e foi lá e convidou todos os seus irmãos, o filho do rei, menos Salomão. Por que ele não convida Salomão? Porque Salomão era o alvo dele. Qual seria a estratégia de Adonias? Eu vou chamar todos os filhos do rei, eles vão me apoiar para que eu seja rei, e quando eu for coroado eu mato Salomão. Porque Salomão era o filho da promessa. A promessa foi feita a Salomão. E o Eterno estava levantando Salomão por conta da postura de Davi. Davi foi um rei guerreiro. E Salomão ia trazer uma era de paz para Israel. Ok? Isso também prefigura o reino do Mashiach. Tá? Aí, olha só que coisa interessante. Quando Natã, que era o profeta, que foi o homem que o Senhor usou para falar com Davi várias vezes, ele vai até ao rei e disse, olha rei, o senhor não jurou que o Salomão, que é o filho da tua serva, reinaria? E sim. E aí, Natã vai informar o rei de que Adonias estava fazendo uma rebelião para tomar o reino dele. E aí, vai acontecer todo um processo aqui, e o que vai ocorrer? O rei vai dar ordem para que Salomão seja coroado. Então, ele vai apressar esse momento. Ele vai fazer em vida a transmissão do reino. E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque vai mostrar para a gente uma coisa muito legal. Quando a coisa é feita de forma legítima, tudo dá certo. Você vai ver que o rei aqui vai chegar e vai chamar agora Natã, ele vai chamar os sacerdotes e vai dizer o seguinte, ó, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos coroar Salomão como rei de Israel, ele vai ser proclamado rei e eu estou dando a ordem está partindo de mim. E olha só que interessante, como é que Salomão vai ser consagrado rei? Ele vai pegar a mula do rei. E a mula do rei, ou burrico do rei, né, vai ser levado até a fonte de Guion, onde ele vai ser, então, ungido para ser rei de Israel. Aqui, irmãos, começou esse processo e ele culmina. O povo, então, começa a fazer uma festa, porque o novo rei havia sido empossado. E a bênção já havia sido transmitida para Salomão. E aí a gente vai ver uma outra coisa que é muito interessante. Quando Adonias fica sabendo disso, ele, opa, o que está acontecendo? A minha rebelião deu errado. A informação vazou. E agora, o novo rei já está sentado no trono. Então, agora Adonias já era o rebelde. Por quê? Porque quando Salomão se assenta no trono, os servos de Davi vêm para poder bendizer a Davi e a Salomão, dizendo o seguinte: faça o teu Criador
que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome e faça com que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Amados, nós vamos perceber pela história de Salomão que não houve rei em Israel como ele, que tinha tudo. E o legado espiritual que Davi transmitiu a Salomão foi um negócio tão intenso que Salomão herdou, inclusive, uma qualidade do pai. Ele era escritor. David Hamelech, o rei Davi, escreveu muitos salmos. Salomão vai escrever também, não salmos, mas ele vai escrever uma literatura que é uma literatura muito profunda. Uma literatura que até hoje é considerada pelos sábios como uma literatura de um grau de entendimento muito alto, muito elevado. Porque Salomão usou da sua sabedoria para apresentar os mistérios celestiais através da sua literatura. Bem, então nós temos aqui a transmissão deste reino. E com a transmissão do reino vem a bênção. E eu queria que você visse uma outra coisa. Vinham pessoas do mundo inteiro para poderem ver a sabedoria do rei Salomão. E eu sempre brinco com o pessoal que nós vamos ter que chegar na eternidade e conversar com Salomão, porque ele criou uma coisa naquela época que para nós hoje, né, é uma bênção o negócio, né? Bênção entre aspas, tá? As caravanas de mercadores, eles saíam do Egito e eles precisavam ir lá para o norte. Eles tinham que passar por onde? Por Israel. O que Davi instituiu? Eles deviam pagar uma taxa para passar, hoje conhecida como pedágio. Então, tudo aquilo de melhor que passava por Israel, eles pagavam pedágio e se fosse do agrado do rei, o rei comprava aquela mercadoria. E tudo que vinha do norte para o Egito também, que era de boa qualidade, ficava em Israel. Então, você percebe que Israel estava numa posição geograficamente falando que o melhor passava por ali. Se fosse para o norte, vinha do Egito para o norte, tinha que passar. Se viesse do norte para o Egito, também tinha que passar e ali não tinha jeito. E aí tem um princípio, irmãos, que o melhor sempre ficava em Israel. Inclusive, os valores, as pessoas de mais valor, as pessoas que tinham mais conhecimento, habilidades, ficavam em Israel. E Salomão usou essas pessoas para poder edificar aquilo que Davi deixou para ele, que foi o Beit HaMikdash. Então você vai perceber que Salomão não recebeu só uma unção profética. Ele não era profeta como Davi, mas ele escreveu a um nível profético muito alto mesmo. E aí ele recebe uma nahalá, uma herança física. Davi deixou para ele tanto dinheiro, tantas coisas prontas, materiais, para que ele pudesse só construir o templo, que ele só teve o trabalho de pegar o projeto, chamar as pessoas, aí ele convocou as melhores mentes e os homens mais hábeis que estavam na região para poderem trabalhar para ele, para construir o Beit HaMikdash, e lógico, eles vão fazer a casa dele também, o Palácio Real. E Davi então deixou uma fortuna para Salomão. Olha só, o legado foi passado para ele, espiritual e o material. Vamos agora terminar esse vídeo falando o seguinte: qual é o legado que nós estamos deixando? Como judeus, como servos de Yeshua, qual o legado que nós estamos deixando? É um legado
que está sendo transmitido com shalom, com legalidade, está sendo transmitido com legitimidade, ou lá no passado nós fizemos alguma coisa que usurpamos ou tentamos usurpar o legado de alguém, e na força precisamos fazer as coisas acontecer. O livro de Provérbios diz assim: a bênção do Eterno enriquece e não acrescenta dores. E quem escreveu isso foi um sábio. Olha só que coisa interessante. O Senhor, quando Ele abençoa um homem, esse homem não precisa fazer força para as coisas acontecerem. E eu conheço muitos que estão fazendo força. Força. Para crescerem, para poderem aparecer, porque precisam disso. Porque não estão fazendo com legitimidade, então precisa fazer força. O legado que foi transmitido por David HaMelech a Shlomo presumia legitimidade, e o reino dele foi um reino tranquilo. Obviamente ele cometeu erros, que não deveria ter cometido, mas os cometeu. Porém, ele recebeu uma transmissão espiritual muito intensa, a ponto do Eterno aparecer para Shlomo e perguntar: o que você quer? Olha a comunhão que esse homem tinha com o Eterno. Por quê? Eu vou falar uma coisa para você aqui, eu quero que você pare para pensar nisso. Na minha opinião, sabe quem ensinou Shlomo a orar e a buscar o Eterno? Foi David. Há algo interessante na tradição que diz que à meia-noite David levantava-se para poder ler os salmos e cantar para o Senhor, e recebia grandes revelações nos seus momentos de oração. Sabe como é que ele levantava? A harpa dele, que tinha 7 cordas, ela ficava encostada num lugar no palácio, e um vento entrava pela janela e dedilhava a harpa, e David sabia que era o Senhor que estava chamando para a oração. Ora, uma pessoa que é acordada pelo Senhor por um vento, que nós sabemos que o nome dele é Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que ele possa receber revelação, para que ele possa orar, é um homem que tem um nível espiritual muito elevado. E onde estão esses homens hoje? Cadê? Cadê esses homens que estão transmitindo uma palavra e um legado permanente? Não algo que vá se dissipar com o tempo, mas um legado permanente. Que estão produzindo e levando pessoas ao crescimento. Que estão produzindo não cópias, mas discípulos. Que estão se interiorizando do Senhor, que estão tentando entrar dentro do Eterno, de Yeshua, para falar assim: eu quero entrar em você, eu quero poder ouvir as batidas do teu coração. Alguns homens tiveram privilégios muito grandes. Yohanan foi um deles, um dos discípulos de Yeshua que deitou no peito de Yeshua. Eu imagino ele ouvindo as batidas do coração de Yeshua. Homem que teve um nível de comunhão espetacular, a ponto dele receber como um legado espiritual o Apocalipse, que ele deixou como um legado para todos nós até os dias de hoje. O legado. O que estamos deixando? Recebemos de Abraão a bênção, o legado espiritual, uma bênção que ela extrapola no mundo material. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Fica a pergunta. Espero que cada um de nós tenhamos condições de passar por esse mundo e deixar um legado espiritual e material para os nossos filhos. Se eles vão aproveitar o legado ou não, isso é uma outra história. Mas a nossa obrigação é deixar esse legado a eles. A nossa obrigação é fazer a transmissão
de forma legítima deste legado. É poder deixar para eles um exemplo, assim como Abraão deixou para Isaac, e Isaac deixa para Jacó. E Jacó depois transmite isso aos seus filhos. Essa é a nossa função. De novo, qual o legado estamos deixando aos nossos filhos e para os nossos irmãos crentes em Yeshua? Fica aí a pergunta. Que cada um de nós tenhamos condições de respondê-la e nos autoavaliar para que possamos dar a eles aquilo que nós temos de melhor em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém.